Você já teve aquela pessoa na sua vida que jurava ser sua irmã de coração, mas que no momento mais crucial te cravou uma faca pelas costas e ainda sorriu enquanto fazia isso? Eu tive. E hoje vou te contar essa história, porque depois de 5 anos, finalmente consegui entender o que realmente aconteceu. E talvez, só talvez, você se identifique com alguma parte do que vou te relatar. Meu nome é Clara, tenho 28 anos, e esta é a história de como descobri que minha melhor amiga nunca foi realmente minha amiga. Conheci a Júlia no primeiro ano da faculdade de psicologia. Era 2018. Eu tinha acabado de chegar de uma cidade pequena do interior, com aquela ingenuidade típica de quem cresceu acreditando que todo mundo tem boas intenções. Júlia era o completo oposto. Nascida e criada na capital, filha de pais separados, mas ambos bem-sucedidos, com aquela confiança que só quem nunca precisou provar seu valor para ninguém possui. Na primeira semana de aula, enquanto eu me sentava sempre nas últimas fileiras, tentando passar despercebida, Júlia ocupava a primeira fila como se fosse dona do lugar. Ela era daquelas pessoas magnetéticas, sabe? Cabelo sempre perfeitamente arrumado, roupas que pareciam saídas de revista e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Quando ela se aproximou de mim no intervalo e disse: "Oi, você parece interessante. Quer almoçar juntas?" Eu pensei que estava sonhando. Foi assim que começou nossa amizade. Ou pelo menos, o que eu acreditava ser uma amizade. Júlia tinha essa habilidade incrível de fazer você se sentir especial. Ela me chamava de irmãzinha do coração. Dizia que eu era a pessoa mais genuína que já tinha conhecido, que minha simplicidade era refrescante num mundo cheio de falsidade. Eu me sentia escolhida, entende? Como se alguém como ela tivesse visto algo em mim que nem eu mesma sabia que existia. Passávamos horas conversando sobre tudo: sonhos, medos, relacionamentos, futuro profissional. Eu contava sobre minha infância humilde, sobre como meus pais faziam sacrifícios para me manter na faculdade, sobre minha ansiedade social e minha insegurança. Ela me ouvia com aqueles olhos atentos e sempre sabia exatamente o que dizer para me fazer sentir melhor. "Clara, você não vê o quanto é especial", ela costumava dizer. "Você tem uma pureza que as pessoas da capital perderam há muito tempo. Não deixe ninguém mudar isso em você." Eu absorvia cada palavra como se fosse água no deserto. O tempo passou e nossa amizade se aprofundou. Éramos inseparáveis. Estudávamos juntas, saíamos juntas. Eu até passei algumas férias na casa dela. A família dela me adotou como se eu fosse realmente parte da família. A mãe dela sempre dizia que eu era uma boa influência para a Júlia, que eu a deixava mais centrada. Foi no 3º ano da faculdade que conheci o Diego. Ele estava fazendo mestrado em psicologia clínica e dava algumas aulas práticas para a nossa turma. Alto, cabelos castanhos sempre um pouco bagunçados, óculos que davam um ar intelectual e uma forma de falar sobre psicologia que fazia até os conceitos mais complexos parecerem poesia. Eu me apaixonei na primeira aula. Claro que não foi só eu. Metade da turma suspirrava por ele. Mas eu tinha algo que as outras não tinham. Eu realmente entendia do que ele falava. Minhas notas sempre foram excelentes. E quando ele propôs um grupo de estudos avançados, fui uma das primeiras a me inscrever. Lembro como se fosse ontem do dia em que ele me chamou para conversar depois da aula. "Clara, quero te fazer uma proposta", ele disse, ajeitando os óculos de um jeito que fez meu coração disparar. "Estou selecionando um aluno para me auxiliar em uma pesquisa sobre trauma psicológico. Suas observações em classe têm sido impressionantes. Você tem interesse?" Interesse? Eu estava nas nuvens. Não só pela oportunidade acadêmica, mas pela forma como ele olhava para mim quando falava, como se realmente me visse. Obviamente, contei tudo para a Júlia assim que cheguei em casa. Esperava que ela ficasse feliz por mim, que comemorássemos juntas como sempre fazíamos com nossas conquistas. Mas sua reação foi estranha. "Ah, que legal", ela disse, mas não havia empolgação na voz. "Só toma cuidado, né? Esses professores mais jovens às vezes confundem as coisas. Você é muito inocente, Clara." Na época, achei que era preocupação legítima de amiga. Hoje, sei que foi a primeira vez que vi o monstro por trás da máscara. Nos meses seguintes, desenvolvi uma rotina com Diego. Nos encontrávamos 2 vezes por semana para discutir a pesquisa, analisar dados, preparar apresentações.
E não era só trabalho. Conversávamos sobre tudo: sua paixão pela psicologia, meus planos de fazer especialização, literatura, cinema, vida. A proximidade inevitavelmente floresceu em algo mais profundo. Diego começou a me convidar para tomar café depois do trabalho, depois para jantar, depois para ir ao cinema. Não havia nada de inadequado. Ele sempre deixou claro que não misturaria nossa relação acadêmica com qualquer coisa pessoal enquanto eu fosse sua aluna. Mas havia uma tensão no ar, uma química que nós dois sentíamos, mas que respeitosamente mantínhamos em suspenso. Júlia acompanhava tudo de perto. Eu contava cada detalhe para ela, cada conversa, cada olhar, cada momento em que sentia que ele também estava interessado em mim. Ela ouvia tudo com aquele sorriso de sempre, dando conselhos, me encorajando. Ele claramente gosta de você, Clara, ela dizia. Qualquer idiota consegue ver isso. Só toma cuidado para não se iludir demais, né? Homens como ele têm opções. Opções. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça por dias. O semestre estava chegando ao fim, quando Diego finalmente se declarou. Foi numa quinta-feira à noite, depois de uma sessão particularmente intensa de trabalho sobre casos de transtorno de estresse pós-traumático. Estávamos na sala dele, rodeados de livros e papéis, quando ele parou de falar sobre estatísticas e me olhou de uma forma diferente. Clara, posso ser honesto com você sobre uma coisa? Meu coração quase saiu pela boca. Claro, consegui sussurrar. Estes meses trabalhando contigo foram os melhores que tive desde que comecei a dar aulas. E não é só pelo trabalho. É por você. Pela forma como você vê o mundo, como você se importa com as pessoas, como você faz até as teorias mais áridas ganharem vida. Ele se aproximou. E pela primeira vez em meses, o espaço profissional entre nós desapareceu completamente. Sei que a situação é complicada, mas gostaria muito de te levar para jantar. Como Diego e Clara, não como professor e aluna. O que você acha? Eu nem conseguia formar palavras. Apenas sorri e disse que sim. Saí de lá caminhando nas nuvens. Literalmente. Lembro de parar no meio da rua e rir sozinha, sentindo como se toda a minha vida tivesse sido uma preparação para aquele momento. A primeira pessoa que liguei foi para Júlia. Ele me convidou para sair. Gritei no telefone assim que ela atendeu. Sério, conta tudo. Relatei cada detalhe da conversa, cada palavra, cada olhar. Júlia reagiu com a empolgação que eu esperava, fazendo perguntas, querendo saber sobre quando seria o encontro, o que eu ia vestir, se eu estava nervosa. Estou tão feliz por você, irmãzinha, ela disse no final da ligação. Você merece toda a felicidade do mundo. Nosso primeiro encontro foi perfeito. Diego me levou a um restaurante pequeno e aconchegante, longe da universidade. Conversamos por horas sobre tudo e nada, descobrindo afinidades que iam muito além da psicologia. Ele tinha uma forma de me olhar que fazia eu me sentir a pessoa mais interessante do mundo. Sabia que você tem um jeito muito especial de explicar as coisas? Ele disse em determinado momento. Você pega conceitos complexos e os traduz de uma forma tão humana, tão real. É um dom raro. No final da noite, quando ele me deixou em casa, aconteceu nosso primeiro beijo. Foi doce, respeitoso, cheio de promessas. Quando entrei em casa, estava radiante. Júlia estava me esperando na sala, com 2 taças de vinho já servidas. Então, como foi? Passei a madrugada contando cada detalhe. Ela parecia genuinamente feliz por mim, me dando conselhos sobre relacionamentos, me ajudando a analisar cada gesto dele, cada palavra. Os meses seguintes foram os mais felizes da minha vida. Diego e eu desenvolvemos uma relação linda, baseada em respeito mútuo, interesses comuns e uma conexão emocional que eu nunca tinha experimentado antes. Ele me apresentou ao mundo acadêmico mais amplo, me encorajou a pensar em fazer mestrado, me fez acreditar que eu tinha potencial para muito mais do que imaginava. Júlia continuava sendo minha confidente em tudo. Eu dividia com ela cada momento feliz, cada dúvida, cada insegurança. Quando Diego e eu tivemos nossa primeira briga, uma discussão boba sobre ciúmes, foi Júlia quem me acalmou e me ajudou a entender o lado dele. Relacionamentos têm altos e baixos, Clara. O importante é como vocês lidam com os baixos.
Quando Diego me deu uma chave do apartamento dele, foi Júlia quem comemoramos juntas. Quando ele me disse que me amava pela primeira vez, foi para ela que corri para contar. Ela era minha irmã, minha melhor amiga, minha confidente. Ou pelo menos, era isso que eu acreditava. O final do ano letivo chegou junto com muitas mudanças. Diego defenderia sua dissertação de mestrado em março e tinha sido convidado para um doutorado em outra cidade. Conversamos longamente sobre o futuro, sobre a possibilidade de eu ir com ele, sobre como administraríamos a distância caso eu decidisse ficar para terminar a graduação. Foi uma época de muita reflexão e algumas tensões naturais. Júlia estava sempre lá para me ouvir, para me dar suporte, para me lembrar de que decisões importantes precisavam ser pensadas com cuidado. Você é muito nova, Clara, ela dizia. Não precisa decidir sua vida toda baseada em um relacionamento, por mais especial que ele seja. Eu estava dividida. Por um lado, amava Diego profundamente, e a ideia de ficarmos separados me dilacerava. Por outro, queria terminar minha graduação na universidade onde tinha começado, com os professores que já me conheciam, perto da minha família e da minha melhor amiga. Diego foi compreensivo com minha indecisão. Nunca me pressionou, nunca fez chantagem emocional. Apenas disse que me amava e que, qualquer que fosse minha decisão, encontraríamos uma forma de fazer dar certo. O amor verdadeiro supera distâncias, ele disse. E se for para ser, será. Durante as férias de janeiro, Diego viajou para visitar a família em outro estado, e eu fiquei na cidade aproveitando o tempo livre e refletindo sobre minha decisão. Júlia e eu passávamos quase todos os dias juntas, aproveitando para colocar as conversas em dia e curtir nossa amizade sem a correria da faculdade. Foi durante essas férias que comecei a notar pequenas coisas estranhas. Júlia fazia perguntas muito específicas sobre Diego. Queria saber detalhes sobre a rotina dele, os lugares que frequentava, os amigos que tinha. Inicialmente, achei que era curiosidade natural de amiga, mas as perguntas eram minuciosas demais. Ele vai muito àquele café perto da universidade? Ela perguntou um dia, do nada. Às vezes. Por quê? Ah, nada. Só curiosidade. Deve ser legal ter um namorado intelectual assim. Outro dia, ela quis ver fotos dele no meu celular. Não fotos nossas juntos, mas fotos dele sozinho. Deixa eu ver aquela que você tirou dele lendo no parque. Ela pediu, pegando meu telefone das minhas mãos antes mesmo que eu respondesse. Ficou alguns minutos olhando a foto, com uma expressão que não consegui decifrar. Ele é mesmo bonito, disse, devolvendo o celular. Você tem sorte. Pequenos detalhes que, isoladamente, não significavam nada, mas que, somados, criavam uma sensação estranha que eu não conseguia nomear. Diego voltou da viagem no final de janeiro, bronzeado e descansado. Nos reencontramos com aquela alegria típica de casais apaixonados após uma separação temporária. Ele havia decidido adiar o doutorado por 1 ano, para que pudéssemos tomar uma decisão mais madura sobre nosso futuro. Não quero que você sinta que precisa escolher entre seus sonhos e nosso relacionamento, ele disse. 1 ano a mais não vai fazer diferença na minha carreira, mas pode fazer toda a diferença na nossa relação. Eu estava radiante. Parecia que tudo estava se encaixando perfeitamente. O início do último ano da faculdade trouxe uma rotina nova. Diego não dava mais aulas para minha turma, mas continuávamos trabalhando juntos na pesquisa, que havia evoluído para um projeto maior, com possibilidade de publicação. Nosso relacionamento estava sólido, maduro, cheio de planos para o futuro. Júlia também parecia estar numa fase boa. Havia começado a namorar um rapaz do curso de Direito e parecia feliz. Saíamos às vezes os 4 juntos, e Diego sempre comentava como gostava dela. Sua amiga é muito inteligente, ele dizia. E é óbvio que se importa muito com você. Tudo parecia perfeito. Até o dia em que o mundo desabou. Foi numa terça-feira de março. Eu tinha aula de manhã e Diego tinha uma reunião importante com o orientador sobre a pesquisa. Combinamos de nos encontrar no final da tarde no apartamento dele para jantar e assistir um filme. Cheguei por volta das 7 da noite, usando a chave que ele havia me dado. A casa estava estranhamente silenciosa, mas vi luz acesa no quarto. Pensei que ele estivesse descansando ou trabalhando no laptop. Subi as escadas chamando seu nome, mas não obtive resposta. A porta do quarto estava entreaberta,
Então empurrei devagar, sorrindo, preparada para surpreendê-lo. O que vi me destruiu completamente. Diego estava na cama, não sozinho, com Júlia. Não era uma cena ambígua, não era algo que pudesse ser mal interpretado. Eles estavam nus, claramente íntimos, e pela forma relaxada como estavam conversando, era óbvio que não era a primeira vez. Fiquei paralisada na porta por alguns segundos que pareceram horas. Meu cérebro simplesmente não conseguia processar o que estava vendo. Era como se fosse uma cena de filme, algo surreal demais para ser real. Foi Júlia quem me viu primeiro, e eu nunca vou esquecer a expressão no rosto dela naquele momento. Não foi surpresa, não foi culpa, não foi arrependimento, foi satisfação. Satisfação pura. Ela sorriu. Sorriu para mim, nua na cama do meu namorado, e disse: "Oi, Clara. Chegou cedo hoje." Diego se virou, viu-me na porta, e a cor desapareceu do seu rosto instantaneamente. "Clara, eu posso explicar." Mas eu não conseguia escutar. O sangue estava martelando nos meus ouvidos, minha visão estava embaçada, minhas pernas bambas. Saí correndo. Literalmente correndo. Desci as escadas tropeçando, atravessei a sala, abri a porta e saí para a rua sem direção. Só parei quando percebi que estava chorando tanto que não conseguia mais enxergar por onde andava. Sentei na calçada de uma rua qualquer e chorei como nunca tinha chorado na vida. Não era só a traição do Diego, era a traição de Júlia, minha melhor amiga, minha irmã de coração. A pessoa em quem eu mais confiava no mundo. Todas as conversas que tivemos sobre ele, todos os conselhos que ela me deu, toda a suposta preocupação com meu bem-estar, tudo era mentira. Ela estava me usando, coletando informações, planejando como me roubar a pessoa que eu amava. E o pior, ela não parecia nem um pouco arrependida. Diego me ligou dezenas de vezes naquela noite. Mandou mensagens desesperadas pedindo para conversar, para explicar, para me dar a chance de entender o que havia acontecido. Eu não respondi nenhuma. Bloqueei o número dele em todas as redes sociais e no WhatsApp. Júlia também tentou entrar em contato, mas suas mensagens eram diferentes. Não eram pedidos de desculpa, eram tentativas de justificação. "Clara, você precisa entender que essas coisas acontecem. Ninguém planejou isso. Às vezes as pessoas se conectam de formas inesperadas. Espero que você seja madura o suficiente para entender." Madura o suficiente para entender? Ela tinha destruído minha vida e queria que eu fosse madura? Deletei todas as mensagens sem responder. Os dias seguintes foram os piores da minha vida. Não conseguia ir às aulas. Não conseguia comer. Mal conseguia sair da cama. Minha mãe, preocupada com minha ausência de ligações, veio me visitar e encontrou-me num estado deplorável. "Filha, o que aconteceu?" Contei tudo para ela, entre soluços e crises de choro. Minha mãe, que sempre foi uma mulher sábia e forte, me ouviu em silêncio até o final. "Você sabe o que mais me deixa triste nessa história?" Ela disse quando terminei. "Não é a traição dele. Homens às vezes são fracos e fazem escolhas estúpidas. É a traição dela. Uma mulher que você considerava irmã. Ela ficou comigo alguns dias, me obrigando a comer, me encorajando a sair da cama, me lembrando de que eu era mais forte do que imaginava. Clara, você vai superar isso. Não porque é fácil, mas porque você tem uma força interior que nem você mesma conhece ainda. Essa dor vai passar, mas o aprendizado vai ficar." Quando voltei às aulas, uma semana depois, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Sabia que teria que enfrentar tanto Diego quanto Júlia, e não me sentia preparada para isso. Diego tentou me abordar várias vezes, no corredor, na biblioteca, na saída da faculdade. Eu simplesmente o ignorava, como se ele fosse invisível. Depois de alguns dias de tentativas, ele parou. Júlia foi diferente. Ela agiu como se nada tivesse acontecido. No primeiro dia em que nos vimos na aula, ela acenou para mim com aquele sorriso de sempre, como se fôssemos ainda melhores amigas. Quando eu não respondi, ela se aproximou. "Clara, não vai ficar assim para sempre, vai? Somos amigas há anos. Isso é maior que qualquer homem." Eu a olhei nos olhos e disse apenas: "Eu não tenho mais nada para falar com você." Ela deu de ombros,
como se minha reação fosse infantil, e se afastou. Mas a situação ficou ainda mais humilhante nas semanas seguintes. Diego e Júlia não se escondiam. Andavam juntos pela universidade, almoçavam juntos no restaurante universitário, estudavam juntos na biblioteca. E ela parecia estar se divertindo com a situação. Às vezes eu a pegava me olhando de longe, com um sorriso que não chegava aos olhos, como se estivesse saboreando minha dor. Foi então que entendi. Aquilo não tinha sido um acidente. Não tinha sido uma paixão súbita e incontrolável. Tinha sido calculado, planejado. Ela havia se aproximado de Diego deliberadamente, usando todas as informações que eu ingenuamente havia compartilhado com ela. A percepção dessa verdade me destroçou ainda mais. Eu não havia sido traída apenas por 2 pessoas que amava. Eu havia sido caçada. Júlia havia me usado como isca para pescar o homem que eu amava. Os meses seguintes foram de pura sobrevivência. Eu me isolei socialmente, focando apenas nos estudos. Minhas notas, que sempre foram boas, ficaram excelentes. Era como se toda a dor se transformasse em determinação acadêmica. Parei de frequentar os lugares onde costumava encontrá-los. Mudei minha rotina completamente. Se eles estavam na biblioteca, eu estudava em casa. Se eles almoçavam no restaurante universitário às 12 horas, eu almoçava às 13 horas. Mas a universidade não é tão grande assim. Eventualmente, nos encontrávamos. A primeira vez que os vi juntos como casal foi na festa de aniversário de uma colega de turma. Eu quase não fui, mas outras amigas insistiram, dizendo que eu não podia me isolar para sempre. Eles estavam lá, obviamente. Diego com o braço ao redor da cintura de Júlia, ela rindo daquele jeito que eu conhecia tão bem, mas que agora me soava falso e calculado. Quando me viram, Diego pareceu desconfortável e tentou conduzir Júlia para outro canto da festa, mas ela não se moveu. Pelo contrário, se aproximou de mim. Clara, que bom te ver. Você está bem? Sumiu de todo mundo. A audácia dela me deixou sem palavras. Estava falando comigo como se fosse uma conhecida distante, não como alguém que havia destruído minha vida. Estou ótima, consegui responder. Que bom. Você sabe, eu sempre soube que você era forte. Vai encontrar alguém muito melhor que o Diego. Ela disse isso olhando diretamente nos meus olhos, com um sorriso que parecia genuíno, mas que eu sabia ser venenoso. Na verdade, continuou, acho que você deveria até me agradecer. Eu te livrei de um homem que não te merecia de verdade. Foi nesse momento que entendi completamente quem era Júlia. Ela não sentia culpa. Não sentia remorso. Na mente distorcida dela, ela havia me feito um favor. Saí da festa naquele momento e chorei no carro durante 1 hora. Mas algo mudou naquele dia. A raiva começou a se transformar em algo diferente. Não em desejo de vingança, mas em determinação. Eu não ia deixar que ela vencesse. Não ia deixar que minha vida fosse destruída por 2 pessoas que não mereciam nem meus pensamentos. Comecei a terapia na semana seguinte. A psicóloga, doutora Sandra, era uma mulher madura e experiente que me ajudou a processar não só a traição, mas também a perceber padrões na minha vida que eu nunca tinha notado. Clara, você sempre foi uma pessoa que se doa muito. Ela observou numa das sessões. Há algo sobre você que atrai pessoas narcisistas. Elas veem sua bondade como uma oportunidade. Foi um insight devastador, mas necessário. Júlia sempre foi assim com você? Ela perguntou. Sempre precisou ser o centro das atenções? Sempre teve que ter o que você tinha? Comecei a pensar sobre nossa amizade com olhos diferentes. E percebi que sim, havia um padrão. Toda vez que eu conquistava algo, uma nota boa, um elogio de professor, atenção de algum rapaz, Júlia encontrava uma forma de minimizar ou de superar. Quando ganhei uma bolsa de estudos no 2º ano, ela comentou que bolsas são para quem precisa, né? Eu prefiro pagar e ter minha independência. Quando fui elogiada por um professor por um trabalho excepcional, ela disse: você sempre foi boa aluna, Clara, mas tem que tomar cuidado para não virar só uma nerd, né? Pequenas alfinetadas disfarçadas de brincadeira ou preocupação que, na época, eu interpretava como normalidades de amizade próxima. A terapia me ajudou a entender que eu não tinha perdido um grande amor e uma grande amiga. Eu tinha me livrado de 2 pessoas tóxicas que estavam minando minha autoestima há anos. Essa percepção foi libertadora. Comecei a me reconectar com outras pessoas.
Fiz novas amizades, baseadas em reciprocidade real e apoio mútuo. Descobri que havia colegas na faculdade que sempre tiveram interesse em me conhecer melhor, mas que eu nunca notara porque estava sempre grudada em Júlia. Minha vida social se expandiu. Minha autoconfiança cresceu. Minhas notas continuaram excelentes, mas agora não era mais por escapismo. Era por genuíno amor pelo conhecimento. Durante o segundo semestre do último ano, algo interessante começou a acontecer. Outras pessoas começaram a me procurar com histórias sobre Júlia. Marina, uma colega que eu mal conhecia, se aproximou de mim um dia no intervalo. Clara, posso te fazer uma pergunta meio estranha? Claro. Você e a Júlia eram muito amigas, né? Vocês tiveram alguma briga? Expliquei superficialmente que tínhamos nos distanciado. É que ela anda falando coisas estranhas sobre você para todo mundo, dizendo que você ficou obcecada pelo namorado dela e que não aceita que eles estão juntos. Meu sangue ferveu. Não só Júlia havia me traído, como estava espalhando mentiras sobre mim para controlar a narrativa. Que tipo de coisas ela anda dizendo? Que você implora para ela voltar a ser sua amiga, que você fica stalkeando eles nas redes sociais, que você tentou seduzir o Diego mesmo sabendo que eles estavam juntos. Essas coisas. Eu estava chocada. A audácia dela não tinha limites. Marina, nada disso é verdade. Eu não falo com nenhum dos dois há meses. Eu imaginei. Você não parece o tipo de pessoa que faria essas coisas. Mas achei que você deveria saber. Outras pessoas se aproximaram nas semanas seguintes com relatos similares. Júlia estava construindo uma narrativa onde eu era a vilã obsessiva e ela a vítima de uma amizade que havia se tornado tóxica. A princípio fiquei furiosa. Depois, percebi que isso dizia muito mais sobre ela do que sobre mim. Pessoas que me conheciam de verdade não acreditariam nessas mentiras. E aquelas que acreditassem sem questionar não eram pessoas cuja opinião importava. Decidi não reagir, não me defender, não alimentar o drama que ela estava tentando criar. Foi uma das decisões mais maduras da minha vida. O final da graduação se aproximava, e com ele, a perspectiva de finalmente me livrar daquela situação. Eu havia sido aceita em 2 programas de mestrado excelentes, ambos em outras cidades. Meu futuro estava brilhante, independente de qualquer coisa que tinha acontecido. Júlia e Diego continuavam juntos, aparentemente felizes. Às vezes eu me perguntava se ela realmente gostava dele ou se era apenas parte do jogo de me superar. Mas percebi que não importava. Eles mereciam um ao outro. A formatura foi em dezembro. Uma cerimônia linda, com toda a minha família presente, orgulhosa de minha conquista. Eu estava radiante, não só por terminar a faculdade, mas por ter sobrevivido a tudo que havia acontecido e saído mais forte. Durante a festa de formatura, Júlia se aproximou de mim mais uma vez. Clara, não podemos terminar a faculdade assim, brigadas. Fomos amigas por tanto tempo. Olhei para ela com a serenidade que só quem fez as pazes consigo mesmo consegue ter. Júlia, nós nunca fomos amigas. Você sempre soube disso. Eu que demorei para entender. Ela pareceu genuinamente surpresa com minha resposta. Como pode dizer isso? Eu sempre me importei com você. Você se importava comigo da mesma forma que um pescador se importa com a isca. Virei as costas e me afastei. Foi a última vez que falei com ela. Mudei de cidade no mês seguinte para começar o mestrado. Uma nova vida, novas oportunidades, novas pessoas. Deixei aquele capítulo completamente para trás. Ou pelo menos foi o que pensei. 2 anos depois, já no final do meu mestrado, recebo uma ligação de Marina. Clara, você viu as notícias sobre a Júlia? Não via notícias sobre ninguém da faculdade há muito tempo. Havia me desconectado completamente daquela fase da minha vida. Que notícias? Ela foi pega plagiando a dissertação de mestrado. Não só isso, descobriram que ela vinha fazendo isso desde a graduação. Lembra daqueles trabalhos brilhantes que ela sempre entregava? Eram todos copiados ou comprados. Meu mundo parou por um segundo. Como descobriram? Foi o Diego, na verdade. Eles terminaram há alguns meses, e aparentemente ele encontrou arquivos no computador dela que provavam tudo. Ele mesmo denunciou para a universidade. Eu não conseguia processar a informação. Não sentia satisfação, nem alívio, nem raiva. Era como se estivesse ouvindo sobre uma pessoa completamente estranha. E tem mais, Marina continuou.
Ele procurou algumas pessoas da nossa turma pedindo desculpas pelo que aconteceu. Disse que a Júlia manipulou ele, que ela usou informações íntimas que você havia compartilhado com ela para se aproximar dele, que ela mentiu sobre muitas coisas. Agora sim, eu sentia algo. Não era satisfação por Diego ter descoberto quem ela realmente era. Era uma profunda tristeza por ele ter precisado passar por isso para entender. Clara, ele pediu seu contato. Quer falar com você, pedir desculpas. Não, respondi sem hesitar. Não quero falar com ele. Tem certeza? Absoluta. Aquele capítulo da minha vida está fechado. E estava mesmo. Não sentia mais raiva. Não sentia mais dor. Sentia apenas uma distante compaixão por duas pessoas que haviam se perdido em jogos de poder e manipulação. 2 dias depois, recebi um e-mail de Diego. Apesar de ter dito que não queria conversar com ele, curiosidade me fez abrir. Era longo. 5 páginas de pedidos de desculpa, explicações sobre como havia sido manipulado, declarações de que sempre havia me amado de verdade, súplicas para que pelo menos lêssemos o e-mail até o final. Ler aquilo foi como assistir a um filme sobre a vida de outras pessoas. Eu conseguia entender intelectualmente o que havia acontecido, mas não sentia mais nenhuma conexão emocional com aquela história. No final do e-mail, ele escreveu algo que me marcou. Clara, sei que provavelmente nunca vai me perdoar, e entendo, mas quero que saiba que estes 2 anos sem você foram os piores da minha vida. Não só por ter perdido você, mas por ter percebido que perdi a melhor pessoa que já conheci por causa da pior. Júlia me fez acreditar que você era obsessiva, controladora, que nosso relacionamento era tóxico para você. Ela tinha uma explicação para tudo, uma forma de distorcer cada memória boa que eu tinha de nós. Só quando encontrei as evidências do que ela realmente era, é que entendi como fui manipulado. Espero que você tenha encontrado a felicidade que sempre mereceu, mesmo que seja longe de mim. Fechei o e-mail sem responder. Não porque estava com raiva, mas porque não havia nada a dizer. Aquela pessoa que havia amado Diego, que havia sofrido com a traição, que havia se sentido humilhada e diminuída, essa pessoa não existia mais. Eu havia me tornado alguém completamente novo. O mestrado estava chegando ao fim, e eu havia sido aceita em um programa de doutorado em uma universidade internacional. Minha dissertação sobre manipulação emocional em relações interpessoais, inspirada, obviamente, em minha própria experiência, havia sido muito bem recebida e abriria portas para uma carreira acadêmica promissora. Engraçado como a vida às vezes usa nossas piores experiências para nos preparar para nossos maiores triunfos. Na semana antes de viajar para o exterior, recebi uma ligação inesperada. Era de uma jornalista que estava fazendo uma matéria sobre fraudes acadêmicas e havia descoberto minha conexão com Júlia. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre sua relação com Júlia Santos, que foi recentemente expulsa da universidade por plágio. Pensei por um momento. Parte de mim queria desligar o telefone e esquecer que aquela ligação havia acontecido. Mas outra parte sentiu que talvez fosse hora de falar. Posso fazer uma pergunta primeiro? Disse. Por que está interessada na minha perspectiva? Porque descobrimos que o padrão de comportamento dela vem de muito tempo. Ela não só plagiava trabalhos acadêmicos, como também tinha um histórico de manipulação interpessoal. Algumas pessoas que estudaram com ela relataram situações similares à sua. Outras pessoas. Eu não havia sido a única. Concordei em dar a entrevista, mas com uma condição. Meu nome seria alterado na matéria. Não queria que aquela história me definisse publicamente. A conversa com a jornalista foi terapêutica de uma forma que eu não esperava. Pela primeira vez, consegui contar toda a história para alguém completamente neutro, que não me conhecia nem a ela. Sabe o que mais me chama a atenção no seu relato? Ela disse no final. Você não parece ter raiva. Não tenho mais, respondi honestamente. Raiva é um sentimento que exige energia, e eu prefiro usar minha energia para coisas construtivas. Mas você se sente vingada com o que aconteceu com ela? Pensei cuidadosamente antes de responder. Não foi vingança, foi consequência. Júlia construiu toda a sua vida sobre mentiras e manipulação. Era questão de tempo até que tudo desmoronasse. Eu só tive o azar de estar no caminho dela quando ela estava construindo seu castelo de cartas. A matéria foi publicada algumas semanas depois. Não li.
Estava ocupada me preparando para minha nova vida em outro país. Mas algumas pessoas me mandaram prints de trechos que acharam impactantes. Um deles dizia: uma das vítimas, que preferiu ter sua identidade preservada, fez uma observação profunda sobre o padrão de comportamento da estudante expulsa. Pessoas como ela não destroem apenas relacionamentos ou carreiras acadêmicas. Elas destroem a capacidade das outras pessoas de confiarem. É preciso muito trabalho interno para aprender a confiar novamente. Mas quando você consegue, se torna muito mais seletivo sobre quem merece sua confiança. E isso, paradoxalmente, é um presente. Lendo aquilo, percebi que havia dito algo importante sem me dar conta na hora. Júlia havia me ensinado, da pior forma possível, a valorizar relacionamentos genuínos. Havia me mostrado a diferença entre pessoas que querem o melhor para você e pessoas que querem o que é melhor em você para elas. No aeroporto, esperando o voo que me levaria para a minha nova vida, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Clara, sei que não tenho direito de te incomodar, mas preciso que saiba que estou genuinamente feliz por seus sucessos acadêmicos. Você sempre mereceu reconhecimento pelo seu talento. Espero que seja muito feliz. Diego. Olhei para a mensagem por um longo tempo. Depois, a deletei sem responder. Não porque estava sendo cruel, mas porque aquele capítulo estava realmente, definitivamente, encerrado. O avião decolou, e com ele, minha vida anterior ficou literalmente milhares de quilômetros para trás. 5 anos se passaram desde então. Completei meu doutorado com distinção. Publiquei artigos em revistas internacionais. Ministro palestras sobre manipulação psicológica e relacionamentos tóxicos. Ajudo outras pessoas a identificarem e se libertarem de situações similares a que vivi. Encontrei o amor novamente. Um amor maduro, baseado em respeito mútuo, admiração genuína e reciprocidade emocional. Alguém que celebra minhas conquistas ao invés de tentar diminuí-las ou competir comigo. E mais importante, aprendi a ser minha própria melhor amiga. Nunca mais tive notícias de Júlia. Não procuro, não pergunto para ninguém. Não stalkeio nas redes sociais. Para mim, ela simplesmente deixou de existir. Diego tentou me encontrar algumas vezes ao longo dos anos, sempre indiretamente, através de conhecidos mútuos. Nunca respondi. Não porque guardo rancor, mas porque algumas pontes são queimadas para sempre. E está tudo bem assim. A única coisa que lamento é não ter percebido antes os sinais de que Júlia era tóxica. Mas também entendo que eu precisava passar por aquela experiência para me tornar quem sou hoje. Às vezes, quando estou orientando algum aluno ou dando palestras sobre relacionamentos interpessoais, alguém me pergunta se vale a pena confiar novamente depois de uma traição tão profunda. E eu sempre respondo a mesma coisa. Não se trata de confiar indiscriminadamente. Se trata de aprender a confiar conscientemente. Hoje, eu sei identificar pessoas genuínas. Sei perceber quando alguém está realmente interessado em mim como pessoa, versus quando está interessado no que pode obter de mim. Sei a diferença entre apoio real e manipulação disfarçada de cuidado. Essa é a educação emocional que nunca tive na escola, mas que a vida se encarregou de me ensinar da forma mais dolorosa possível. E sabe o que descobri? Quando você para de aceitar migalhas de afeto e atenção, quando você estabelece padrões altos para como quer ser tratado, pessoas incríveis aparecem na sua vida. Pessoas que não só respeitam seus limites, mas que os celebram. Hoje, estou cercada de relacionamentos românticos, de amizade, profissionais, que são recíprocos, respeitosos e genuínos. E isso não aconteceu por sorte. Aconteceu porque aprendi a valorizar meu próprio valor. Se você está ouvindo esta história e se identificando com alguma parte dela, quero que saiba uma coisa. Você não precisa aceitar tratamento inferior de ninguém. Não importa há quanto tempo conhece a pessoa. Não importa quantas desculpas ela dá. Não importa quantas vezes ela promete mudar. Comportamento é linguagem. E quando alguém te mostra quem realmente é, acredite na primeira vez. Júlia me mostrou quem era quando sorriu ao ser descoberta na cama com meu namorado. Diego me mostrou quem era quando escolheu acreditar nas mentiras dela sobre mim ao invés de vir conversar comigo diretamente. Eu só demorei para aceitar o que estava bem na minha frente. Mas sabe o que mais?
Estou grata. Grata por ter passado por tudo isso, por ter sofrido, por ter me quebrado e me reconstruído. Porque a pessoa que eu me tornei é infinitamente mais forte, mais sábia e mais feliz do que a pessoa que eu era antes. A Clara de 23 anos era ingênua, insegura, carente de aprovação. A Clara de hoje é confiante, independente e seletiva sobre quem tem acesso à sua energia emocional. E essa transformação não teria acontecido se eu não tivesse passado pelo vale mais escuro da minha vida. Então, para quem está passando por algo parecido agora, resista. A tempestade vai passar, a dor vai diminuir, a clareza vai chegar. E quando chegar, você vai perceber que a pessoa mais importante da sua vida sempre foi você mesma. Você não precisa da validação de quem te trai. Você não precisa da aprovação de quem te diminui. Você não precisa do amor de quem não te valoriza. Você precisa apenas aprender a se valorizar. O resto vem naturalmente depois disso. E se você está aí pensando, mas eu não consigo confiar mais em ninguém, ou nunca mais vou conseguir me relacionar normalmente, eu entendo completamente. Eu também pensei isso por muito tempo. Mas a verdade é que quando você cura suas feridas emocionais, quando você trabalha em sua autoestima, quando você aprende a estabelecer limites saudáveis, você não só consegue confiar novamente, você consegue confiar melhor. Porque você para de confiar cegamente e começa a confiar conscientemente. E isso muda tudo. Esta história não é sobre vingança. Não é sobre como pessoas ruins sempre recebem o que merecem, embora às vezes recebam. Esta história é sobre transformação, sobre como nossas piores experiências podem se tornar nossos maiores professores se permitirmos. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais dor, não sinto raiva, não sinto vontade de vingança. Sinto apenas uma imensa gratidão pela jornada que me trouxe até aqui, porque se eu não tivesse passado por tudo isso, nunca teria descoberto o quanto sou capaz de superar. Nunca teria desenvolvido a força emocional que tenho hoje. Nunca teria aprendido a me amar incondicionalmente. E, principalmente, nunca teria me tornado o tipo de pessoa que consegue ajudar outros a passarem pelo mesmo processo de cura e transformação. Meu trabalho hoje, ajudando pessoas a identificarem relacionamentos tóxicos e a se libertarem deles, é a prova viva de que nada na vida é desperdício quando você sabe extrair o aprendizado. Júlia achou que estava me destruindo quando me traiu. Na realidade, ela me libertou. Diego achou que estava perdendo algo valioso quando me perdeu. Na realidade, ele nunca me teve de verdade, porque estava sendo manipulado desde o início. E eu achei que estava perdendo tudo quando descobri a verdade. Na realidade, estava ganhando a oportunidade de me encontrar. A vida tem dessas ironias. Então, se você chegou até o final desta história, espero que leve algo positivo dela. Não a amargura da traição, mas a esperança da superação. Não a desconfiança do futuro, mas a sabedoria para fazer melhores escolhas. E lembre-se, você é mais forte do que imagina, mais resiliente do que acredita, e merece muito mais do que aceita. Não se contente com menos do que merece. Não aceite migalhas de pessoas que deveriam te oferecer banquetes. E, principalmente, não tenha medo de ficar sozinho se isso significar preservar sua paz de espírito. Porque quando você aprende a ser boa companhia para si mesmo, você para de aceitar companhia ruim dos outros. E essa, talvez, seja a lição mais valiosa que aprendi com toda essa experiência. Hoje, 5 anos depois, posso dizer com toda certeza: sou grata por tudo que passei, porque me trouxe até aqui. E aqui é exatamente onde eu deveria estar. Se você gostou desta história, se ela te tocou de alguma forma, se você se identificou com alguma parte dela, deixe um comentário aqui embaixo me contando o que achou. Conte sua própria experiência se sentir à vontade. E não esqueça de me dizer de que cidade você está me ouvindo. Histórias como essa precisam ser contadas porque mostram que é possível superar qualquer traição, qualquer decepção, qualquer dor. Que é possível reconstruir sua vida de forma ainda mais bela depois que ela desmorona. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Toda semana eu trago histórias reais de superação como esta, para que você saiba que não está sozinho nas suas batalhas e que sempre há luz no fim do túnel, mesmo quando parece que a escuridão nunca vai acabar. Obrigada por me ouvir.
Obrigada por me permitir compartilhar essa parte da minha jornada com você. E lembre-se sempre, você é mais forte do que suas circunstâncias. Você é maior do que seus problemas. E você merece todo o amor e respeito do mundo, começando pelo seu próprio. Um abraço e até a próxima história.